Olá, mais um na presença do Osho, e dessa vez nós estamos com grandes amigos aqui. O tema é propício para que haja essas pessoas, são pessoas que estiveram na presença física do Osho. É importante que eu comente que é aleatório a gente ter escolhido essas pessoas, porque a gente poderia ter escolhido centenas de pessoas para dar esses depoimentos, mas não cabe aqui, a gente pede desculpas a quem a gente não convidou, essas pessoas que estiveram também na presença do Osho. Então a gente pede desculpa, nós somos representativos, talvez não de todos, mas de alguma parte dessas pessoas. É isso aí, Daya. É isso aí, vou dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui com a gente. E lembrando que é possível as outras pessoas que também tiveram, na minha opinião, o privilégio de ter estado na presença física do Osho, elas também podem escrever comentários ali no nosso vídeo, né, que é uma forma de participar também, porque não sei quantos brasileiros, centenas de brasileiros podem ter tido essa experiência Entendeu? em, na Índia, nos Estados Unidos, né? E então é um tesouro histórico poder compartilhar essa experiência. Então, eu gostaria que cada um falasse o próprio nome, né? Somos todos sannyasis aqui. Quem não está familiar com este termo, fique à vontade de assistir os outros vídeos, que você foi amplamente falado, né? Nós somos buscadores, né? E gostaria que cada um se apresentasse, né? E falasse de onde está nesse momento. Eu, por exemplo, sou Daia, né? Estou no Rio de Janeiro. Aboda. Eu sou Aboda, Prem Aboda, também do Rio de Janeiro. E a outra mocinha ali de mim, Vissajana. Eu sou Maprem Vissajana, eu moro em Piraju, no interior de São Paulo. Você está onde, Champaque? Eu sou Swami Bodhi Champak, estou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, eu vou falar, eu também, né? Sou gente, né? Ah, você tem o direito também de se apresentar e dizer onde está, por favor. Então, eu sou Nissargam, eu estou em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, em São Paulo, estado de São Paulo. Meu nome é Nan Mirava, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas vivo há mais de 30 anos aqui em Santa Catarina, no momento em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Maravilhoso, excelente. Então, em comum, vocês têm o fato de terem tido essa experiência de estar na presença física do Osho. Eu queria começar com a Vitsarjana. Onde você estava quando você viu o Osho pela primeira vez? E se você se lembra, pode compartilhar com a gente. Qual foi a sensação? O que ficou na sua memória? Como não lembrar, né? Imagina, para mim foi um sonho, foi no Oregon, foi no Festival de Julho, quando eles abriram em 1982, né? E eu lembro, foi na hora que ele passava de carro, acho que era umas 3 horas da tarde, mais ou menos, a primeira vez que eu vi o Osho, assim, para mim parecia assim, totalmente real, foi muito doido, foi muito, muito, muito lindo. Foi uma experiência assim, totalmente diferente de qualquer outra coisa. Não dava para comparar, né? Não, não parecia real, essa é a lembrança que eu tenho, sabe, Dai? Imagino, eu posso imaginar. A boda, você se lembra da sensação? Sim, foi que nem a Vissarjana, foi no Oregon. É, de perto foi nessa passagem, né? O Osho fazendo aquele passeio de carro devagarzinho, né? E aí tem um momento que ele passa por você, seu olhar bate com o dele, e aí é indescritível. Aquele momento é indescritível. Foi esse momento de, assim, de mais pertinho, né? Porque quando a gente estava no Buda Hall, a distância entre o Osho lá no pódio e a gente lá embaixo era muito grande. Entendi. Champac, onde é que você encontrou o Osho pela primeira vez? Foi em 1987, quando o Osho já estava voltando para a Índia, né? Foi na Índia. Na época, o Buda Hall ainda estava em construção
Então, as reuniões eram num salão assim atrás da casa dele. Lá, Chuang-Tzu, Chuang-Tzu, exatamente. Chuang-Tzu. Então, era, era um espaço pequeno e a gente recebia tipo não lembro se era uma ficha, uma coisa qualquer, porque de 3 em 3 dias a gente podia entrar porque não cabia todo mundo. Então, um terço do pessoal entrava, o restante ficava assistindo pela televisão. E então eu lembro, foi um momento assim muito importante, assim, importante não, foi um momento significativo da minha vida, porque foi uma época, talvez tenha sido o momento mais forte de transição que eu tive na vida, porque eu posso dizer assim, a minha vida antes do Osho e depois do Osho. E esse período que eu fui foi exatamente assim, eu saindo de um casamento, saindo de uma relação familiar, eh, me aventurando num outro país, e foi assim um negócio. E tudo estava junto na minha cabeça, essa desestruturação, não só de família, mas de todos aqueles conceitos que toda a minha programação tinha sedimentado em mim, de casamento, daquelas coisas todas, eu estava arrebentando aquilo tudo. Então foi uma época assim não foi uma época que eu não cheguei no Osho assim, centrado, sabe? Não, foi um momento assim o vulcão estava explodindo. Então foi nessa época, foi nisso que eu vi. E assim, o que eu posso dizer é que eu me senti naquilo tudo como assim, aquele acolhimento. Eu perdido, eu solto, e eu estava sendo acolhido. E o Osho ali na frente é como se fosse o maestro daquela orquestra que tocava e que era forte dentro da minha cabeça, dentro de mim, e ele era o maestro daquilo tudo, né? Então, era esse tipo de sensação, assim, sabe? De sentir, assim, quem está puxando essa corrente que está mexendo comigo, sabe? Alguma coisa desse tipo. Eu achei maravilhoso. E agora, Mirava, como foi para você? Bom, eu soube informações sobre o Osho quando eu tinha 21 anos, lá em Porto Alegre, em 1977. Eu recebi a minha iniciação pelo correio e eu fiz todos os esforços assim que estavam ao meu alcance para ir à Índia naquela época, mas não consegui. Mas eu queria dar esse depoimento aqui que antes de conhecer o Osho no corpo, eu sinto que a conexão que era estabelecida, que eu pude sentir, independia dessa presença. Naquela época, é óbvio, não se tinha internet, não se tinham os vídeos, as cartas demoravam 20 dias para ir, 20 dias para voltar, era um processo, uma comunicação escrita. Eu queria dizer que o começo do meu Sanyas e de algumas pessoas daquela época se deu muito assim numa confiança, numa empatia, numa telepatia, numa comunhão, num satsang, que a gente não conhecia esses termos, esse vocabulário, essas teorias, mas aquilo foi muito efetivo, para mim foi muito efetivo. Então, quando eu consegui a Índia em 88, já havia decorrido os Estados Unidos, já havia decorrido uma série de coisas, e no meu próprio caminho eu já tinha experimentado com muita intensidade a presença do Osho, mas foi muito bombástico, assim, foi muito explosivo. Até porque eu cheguei lá, eu era um desconhecido, e eu disse que estava lá para conhecer o trabalho, que eu era um jornalista também, que eu queria contar histórias. E, e uma mesa de recepção lá me disse, bom, então a gente vai te dar um passe para tu sentar na frente do Osho, o que era um privilégio assim muito grande de um grupo interno de discípulos. Foi uma experiência assim de realmente de stop, né? E uma coisa muito curiosa é que eu não sei se um pouco antes disso, uns dias antes, uns dias depois, eu estava envolvido numa função de trabalho no Ashram. E eu acabei permanecendo próximo ao lugar onde passaria com o carro, mas não foi previsto isso.
Então era de noite, mas bem iluminado, e aconteceu de eu estar assim muito próximo de onde ele passou, e de dentro do carro ele me olhou. E eu também senti assim algo que eu só posso dizer um joy, uma explosão interna, uma fusão. E são experiências, sensações que a gente não pode transmitir em palavras, mas que são muito abençoadas. Então, esses dois particulares eu relembro assim e compartilho agora. Eu acho uma beleza. Deu Não, para dá pegar dessa vez? perfeitamente. Agora, dessa vez, o sinal estava a nosso favor. Então, Nissargan, eu queria aproveitar também, né? Você já comentou, né? Contou para a gente em outro vídeo, mas eu queria que você rememorasse um pouquinho os olhos de todos vocês brilham como se voltasse para aquele momento, né? Então, eu gostaria que você mencionasse a sua sensação também. É, Você tá. também, como os outros, também já tinha uma relação com o Osho, né, antes de vê-lo na presença física. Isso. Eu tinha conhecido o Osho há alguns meses, acho que não chegava a 6, 7 meses, mas foi foi na mesma situação. Nós estávamos no Oregon em julho, primeiro festival, né? O Osho passando com o seu carro e a gente do lado da estrada, olhando o Osho e o Osho andando bem devagar, com a mãozinha dele, olhando cada um. E foi exatamente essa mesma situação. E eu comentei isso num vídeo, né? A sensação que eu tive foi de silêncio, né? Deu uma silenciada na minha mente, né? O campo de energia dele é muito forte. A gente fala aqui, né? Não sei, as pessoas que não conhecem o Osho falam, pô, mas é apenas um cara. Ele não era apenas um cara, né? Ele tinha um campo de energia fortíssimo. E a sensação que eu tive foi, minha mente silenciou por um tempo, né? Enquanto ele passou, e eu fiquei meio abobalhado. E aí é isso. Isso foi. Depois, é claro, eu vi ele depois no pod lá, no grande Buddha Hall do Oregon, né? Mas é isso, resumidamente. Vou dar um salto histórico aqui. Estar na presença do Osho, depois de conhecê-lo, de ter essa conexão que o Mirava descreveu tão bem, né? Todo mundo já tinha alguma conexão com o Osho e estar na presença dele é uma experiência difícil, pessoal, intransferível, mas compartilhável, né? E o momento em que vocês souberam que o Osho tinha deixado o corpo? O Nissargan estava lá no dia. Pelo que eu entendi, todos vocês não estavam, né? Os outros estavam no Brasil, etc. e tal. Em 1990, né, nós já tínhamos uma velocidade de alcançar a informação que não é a de hoje, por exemplo. Mas como é que cada um, vocês se lembram do que sentiram quando souberam que o Osho tinha deixado o corpo? Eu vou começar pelo Aboda. Aboda, você se lembra disso? Bom, nessa época eu estava lá no Osho Suku, que era em Santa Cruz. Aí eu levei um choque, né? Eu fiquei assim, num estado, eu não sei nem descrever, eu não posso dizer que eu fiquei triste, entendeu? Eu fiquei num estado mais assim de choque mesmo. E aquele dia ficou na minha memória. Cara, eu não sei dizer, eu não sei te dizer como eu passei aquele dia. Eu só me lembro depois, quando à noite a gente fez uma celebração. A gente convidou o pessoal do Rio para fazer uma celebração. Aí o pessoal veio, nós fizemos uma fogueira, aí a gente queimou um pôster grande do Osho, uma foto grande do Osho, né? Simbolicamente, a gente fez uma fogueira e celebrou, e foi muito bonito. Foi um dia muito, 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 muito marcante e muito, muito rico, mas muito misterioso também, porque nesse dia a gente foi expulso do lugar que a gente estava. A gente teve um assalto nessa mesma noite.
Estava todo mundo lá e já era 11h30, meia-noite, algumas pessoas já tinham ido embora, outras pessoas estavam sentadas assim na varanda, e aí 4 caras encapuçados renderam a gente. Trancaram a gente dentro do quarto e roubaram tudo que tinha lá. Pegaram as pessoas que tinham carro, foi num carro, eles abarrotaram um carro com as coisas, a gente perdeu tudo ali. E foi nesse dia, entendeu? Foi nesse dia. E aí de manhã eu senti isso, bom, não é mais pra gente ficar aqui, é um recado, entendeu? E foi muito louco, porque a gente estava lá nesse lugar, em Santa Cruz, que era um espaço muito bonito, tinha um cipreste no jardim, na frente, cara, era muito lindo. Um salão enorme, mas era muito distante, ia ficar mais de 1 hora distante do Rio, então as pessoas não iam lá meditar. Né? E você tinha me dado um centro de meditação. E as pessoas lá daquela região não estavam interessadas em meditação. Então, só o pessoal aqui de baixo do centro do Rio de Janeiro, né, do Zona Sul e tudo, que ia lá quando tinha algum evento, um campo de meditação, mas durante o tempo não tinha. E o centro de meditação é para divulgar as meditações do outro, para as pessoas chegarem a meditar. Então, a gente entendeu que era um recado, não era mais para a gente ficar ali. Né? Aí a gente mudou, ficou um ano numa transição. Depois a gente veio para Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí a gente começou a receber as pessoas para meditar, entendeu? Aí que o centro mesmo começou a funcionar. Porque antes só funcionava assim, eventualmente, na realidade. E para a gente que estava lá, que meditava todo dia, para a gente que estava lá era ótimo. Né? Mas não funcionava como centro de meditação. Então foi muito misterioso, porque foi no dia que o outro deixou o corpo. Então que veio esse recado para a gente, ó, vai, acabou. E é muito interessante, porque a gente tem aprender o desapego, aprender a aceitar o que está acontecendo, não julgar o que está acontecendo, se é bom ou se é ruim, entendeu? Então esse dia foi um dia assim, inesquecível nesse sentido. Achei incrível a história. Se fosse um filme, eu ia dizer que o roteirista exagerou, não precisava ser Mas foi sensacional. E Sarjana, me conta como você se lembra a sua experiência, a sua memória de quando soube que o Osho tinha deixado o corpo. O que você sentiu? Sim, foi o Apratim, um super amigo meu também. Eu estava eu não me lembro se era na clínica dele de terapia, acho que foi na clínica. E a mesma forma que o Nisargam conta que não havia esse pensamento do Osho deixar o corpo, nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca. Então, foi o Apratim que me contou e foi um choque muito grande, né? E eu lembro a gente se abraçando bem forte e lembrando, né, do que o Osho sempre falou, que onde existisse 2 sannyasis, ele estava entre a gente. E eu também tive a sensação muito engraçada eu falei, nossa, agora que liberdade, eu não preciso mais ir para Puna para ser feliz, né? Ou para o Oregon, mas ao mesmo tempo eu senti liberdade para quê? Né? Foi muito doido, porque na mesma hora eu senti que a minha casa era Puna, que eu queria voltar para lá, porque eu tinha passado um ano lá, entre 88 e 89, e daí eu voltei para lá, porque eu queria estar lá, né, para sentir todo esse processo que o Osho tinha deixado o corpo, tudo. Mas chegando lá, foi assim também, nessa sensação de muito lindo, estava tudo maravilhoso, mas não tinha mais, né, a presença física do Osho. Você voltou para lá depois, é isso? Depois que... Sim. Entendi. Sim, porque como eu falei, né, ver essa sensação de falar, agora eu não preciso mais viajar, mas não, ao mesmo tempo, não, lá é minha casa, lá que eu quero estar nesse momento. E foi quando eu voltei para lá de novo. E foi essa sensação também, Daia, como que eu posso dizer? Eu chorei muito também, porque, para mim, entrar no Buddha Hall
ver o Osho era, era muito forte, fazer as meditações com ele, o gibberish à noite, tudo era muito forte. Mas foi isso. Essa foi a minha sensação e minha vontade de voltar para Puna. Adorei isso. Champak, onde é que você estava quando soube que ele deixou o corpo hoje? Bom, eu na época eu era bancário, né? Eu tinha aqueles licença-prêmios de 3 meses que eu nunca tinha usado ao longo da minha história no banco. E foi a partir de 87 que eu comecei a usar. Então eu comprava aquela passagem de ida e volta com 3 meses, encaixava um licença-prêmio e passava 3 meses. Assim eu fiz no final de 87 e fiz em 89, de forma que 2 meses antes do Osho deixar o corpo, eu tinha passado lá 3 meses, né? Eu voltei em novembro, em meados de novembro. E o Osho, nessa época, ele já estava em silêncio, ele vinha, né? Então foi aquele. A gente sentia a fragilidade dele, certo? Então é, era algo assim que se esperava que iria acontecer, né? Mas que ninguém queria que acontecesse, mas a gente acompanhava aquilo e foram assim momentos mágicos, né? Essa época, inclusive, eu estive com Nisargam, estava lá nessa época também, né, Nisargam? E era assim, uma experiência fantástica na presença dele nesse período final, sem fala, né? E aí eu voltei para o Brasil e quando eu tive a notícia, foi assim, de manhã cedo, indo para o trabalho, eu estava trabalhando ainda e vi na banca de jornal a manchete dizendo lá que o guru do sexo, aqueles negócios que falava sempre, né, tinha deixado o corpo. A sensação foi de dor, sabe? A sensação que eu tive foi assim de uma dor, sabe? Uma perda física, né? Uma perda daquele maestro, né? E, e assim, o que houve ao longo do dia foi eu ir lá no Instituto Ser, que era o centro do Osho que havia em Brasília na época, lá na época com a Taruno, com o Nadish, que eram pessoas assim, e são pessoas muito queridas para mim, que foram pessoas assim que me deram as mãos nessa época e a gente pôde estar junto e a gente programou alguma coisa, mas principalmente o que a gente fez mais significativo foi alguns dias depois, que eu não lembro exatamente quantos dias depois, a gente fez uma reunião no Parque da Cidade, lá em Brasília. A gente fez uma ampla divulgação e foram para lá assim, dezenas de sannyasin, todos de branco. A gente fez uma cerimônia assim de prestar aquela, como se diz, compartilhar aquele amor ao mestre, certo? Aquela coisa assim do grupo, coisa grupal que a gente fez, né? Eu não lembro ao certo se foi assim, dia seguinte, se foi 2 dias depois, alguma coisa desse tipo. Ainda sob o impacto emocional de qualquer maneira. Isso, exatamente. Mirava, É muito interessante ouvir a história, o momento de cada um. Aconteceu assim, ó, quando eu fui à Índia em 88, eu fui como um discípulo, né, como um devoto, em comunhão com aquilo, com o Osho, com aquilo tudo, mas eu tinha muito ligado em mim o jornalista. Eu queria contar histórias, eu queria contar o que estava acontecendo. E eu fui muito bem-vindo, assim, eu fui muito bem recebido. Eu fui num escritório de imprensa, um press office. De alguma maneira eles disseram, seria legal tu conversares com o médico do Osho, que era o Anrito, né? Então ele me recebeu, ele me recebeu. E conversando com o Anrito, eu fui informado, eu percebi assim que o tempo do Osho estava chegando ao fim, né? Havia todo um trabalho sendo feito, o Osho Now. desculpa, Mirava.
Me lembra a data desse encontro Sim. com o médico? Você se lembra? A- o encontro com o médico foi entre abril e maio de 88. Uhum. De 88. Uhum. Então, assim, ele me recebeu sozinho e me disse assim, olha, a situação do Osho, sabe, ele falou com um sorriso, ele não falou, sabe, com pesar, mas ele pronunciou assim, os dias do Osho estão contados. E se alguém prestar atenção, se lembrar, havia toda a comunicação que o Ashram começou a praticar em 88, 89, era algo assim, ó, Osho Now, tipo, olha, quem quiser vir, venha. Os livros começaram a ser vendidos a um preço de custo. Houve meio que um uprising, uma coisa assim de, olha, é agora ou nunca, sabe? Havia um clima assim. Então, eu voltei de lá muito abastecido, muito confiante, muito renovado no meu Sanyas. E durante 89 eu continuei bem ativo, interagindo com pessoas no Brasil do jeito que era possível, até pelo correio, né? Não havia internet. Então, assim, quando eu recebi a notícia da morte, eu já tinha vivido a maior parte da minha vida longe do Osho fisicamente, mas com uma conexão muito forte. Eu tinha recebido a notícia de que os dias dele estavam contados. Quando eu recebi a notícia, houve um silêncio, houve uma coisa que eu não posso dizer se é dor, se é profundidade, se é serenidade, se é compreensão, mas eu disse assim, bom, terminou essa fase, mas eu nunca achei assim que o Osho teria terminado. O meu Sanyas, o meu discipulado e a presença dele, por tudo que ele tinha dito e antecipado, eu senti assim, é uma nova fase, nós estamos sozinhos sem ele. Há uma orfandade e, ao mesmo tempo, há um compromisso nosso natural de, de manter isso vivo. Então, assim, algo que eu saliento, não só da minha parte, mas pelo que o Aboda falou, pelo que a gente viu de clipes, esse momento da morte do Osho, do desencarne do Osho, foi um momento também de grande celebração mundial, internacional, né? Eu conheço vários sannyasis que tinham ido para lá, chegaram no dia, ou que estavam lá, eram sannyasis antigos, ou que tomaram sannyas logo depois. Então, assim, eu nunca vi a morte dele como um fim propriamente. Eu me lembro de ter lido alguma coisa do Osho que dizia assim: o meu jardim, as flores do meu jardim, os meus discípulos, eu não terminei o meu trabalho, né? Eu me lembro de ter lido isso. Eu fui retirado antes do tempo. Então, assim, existe isso. Mas também existe uma confiança tremenda, no meu caso, eu acho que todos aqui, de muitos, cada um do seu jeito. Acho que a morte do Osho não foi impeditivo para que cada um continuasse crescendo, evoluindo, meditando, celebrando e fazendo coisas como o Nisargadatta tem feito, a Bodha, o Champak, a Visarjana, enfim. É uma morte e, ao mesmo tempo, tem um renascimento, tem um ressurgimento, tem um engrandecimento do trabalho dele que continua hoje tão grande, tão maior quanto era. É o meu sentimento autêntico, sabe? Só um particular, assim, o Osho sempre disse assim: venham a Puna e voltem para o mundo. O lugar de vocês é no mundo. O lugar de aprendizado é no mundo, é com as experiências, com as pessoas, com os relacionamentos. Ele nunca disse, fiquem aqui comigo o tempo todo. Claro que havia um grupo interno e pessoas que estão aqui, o Nisargadatta, que eu me lembro de ver o Nisargadatta na sala de tradução, traduzindo livros, tal, quando eu fui lá. Então, assim, há pessoas que tiveram esse papel, essa circunstância de estarem mais tempo com ele. Mas eu diria assim, é, é, eu já tinha tido esse treino de estar muito longe do Osho e estar com o Osho. E aí, assim, veja bem, eu recebi a notícia por telefone, né? Não me lembro quem. Eu estava do trabalho dentro do governo do estado de Santa Catarina, eu era coordenador de imprensa, era um jornalista. Eu pego o telefone um dia e recebo a ligação, assim, em meio ao trabalho, em meio ao mundo. Olha, o Osho partiu. Eu me lembro, assim, que eu fiz um silêncio, assim, algo encheu na sala e naquele dia. Mas é mais, eu acho, uma evidência, uma prova também de que o Osho tocou e toca as pessoas de diferentes maneiras, em diferentes lugares, inclusive no mundo como ele é. Eu estava lá no meu trabalho,
né? Mas, enfim, aqui nessa sala e hoje, agora, e vocês, eu sinto o Osho mais presente do que nunca. Acho que isso precisa ser dito e redito. Vamos falar mais sobre isso. Eu amei, estou tomando todos os depoimentos. É óbvio que agora eu encerro essa pergunta com o Nisargam, porque ele estava lá no dia, né, em Pune, no dia em que o Osho deixou o corpo, 19 de janeiro de 1990. Vai, Eu estou Nisa. com receio de entrar nisso, mas eu acho que a palavra é choque mesmo, né? E apesar de haverem sinais de que o Osho estava fragilizado, eu não tomava isso como uma verdade, eu tomava isso como um impulso para que a gente entrasse fundo, né? Entendeu? Eu sempre, a mensagem podia ser uma, mas como várias vezes ele tinha ficado doente antes e voltava, e depois ele falava que era para a gente saber que ele não ia durar para sempre, então eu encarava isso como algo mais como uma estratégia. Então eu não vou entrar muito nos detalhes, acho que aquele vídeo o último, um dos vídeos que a gente fez, Osho deixando o corpo, eu faço um relato prolongado disso, né? Então eu convido quem quiser assistir. Mas eu acho assim que o Nirava, ele falou duas coisas que me chamaram muito a atenção, porque inicialmente, eu pensei em ter esse encontro com vocês, tendo como tema central justamente isso, né? O Osho não foi um fim, né? É uma nova fase, o campo de energia do Osho ele está mais vivo do que nunca. Foi o que o Nirava falou, muito bem falado, e eu senti assim, seria legal ter uma fala de pessoas nesse sentido. Eu acho que a Daia vai fazer alguma pergunta nesse sentido, mas o Nirava já adiantou muito bem e eu quero reforçar isso, porque essa realmente foi o motivo, pelo menos para mim, principal de reunir a gente, né? O Osho foi um impacto como corpo muito forte na gente, mas não é só corpo, né? Não é só aquele corpo, né? É um campo. E outra coisa também que eu quero adiantar, que eu não sei se ter oportunidade de dizer depois, é a questão que a Vissarjana falou e o Nirava também, né? O Osho ter deixado o corpo, ele abriu a possibilidade para a gente experimentar outras coisas. Pelo menos para mim. O Nirava não, ele já estava muito no mundão mesmo e se encaixou nisso de uma forma sábia. Mas eu tinha muita dependência de estar lá, né? Para mim era praticamente impossível deixar de estar em Puna, né? Eu não Uhum. conseguiria, né? Eu poderia até sair para fazer dinheiro para voltar, mas a Isso. partir do momento em que ele deixou o corpo, o chamado não estava mais lá, né? E tanto é que eu voltei lá e não senti a mesma liga. E foi muito importante eu sentir esse quase que empurrão, vai para o mundo, né? Quanto tempo depois de ter deixado o corpo você voltou lá? Você se lembra? 7 anos depois, Uhum. Uhum. 7 anos depois. E então foi um senso, talvez a palavra liberdade se encaixa, mas foi um empurrão e eu senti assim que para mim foi muito importante. É como se fosse mais um golpe de mestre mesmo. Agora não é o momento, né? De vocês ficarem grudados a mim, porque ele podia falar, sai, vai, não volta, não adiantava. Para quem, para mim não adiantava. E a partir do momento que ele não estava lá, sim, agora eu posso sair. E aí foi muito interessante, porque a saída desenvolveu uma outra dimensão minha que eu não iria desenvolver lá, né? Que é aprender a ensinar, sabe? Que é meditar por conta, é autorresponsabilidade, enfim. Eu sinto que foi, de certa forma, um presente, né? Mais um presente, né? Que veio de uma forma que eu não desejava, mas que acabou sendo rico, né? Respondi, mas não respondi, Daia. Não, respondeu assim. Cada um de vocês, eu estou achando os depoimentos, são depoimentos também muito variados, né? Eu fiz questão de pedir para que cada um se lembrasse de como soube, porque eu acho que, como eu comentei em outro vídeo,
falar do fim, né, de uma pessoa, ela deixar o corpo, né, isso a gente pode também relacionar a tantas situações da nossa própria vida. Então, acho também que tem muito ensinamento ali. Agora, eu imagino que vocês conheceram muitas pessoas que eram sannyasis e depois também deixaram isso para lá e não continuaram. Assim, do jeito que nós estamos aqui reunidos, quantas pessoas vocês conheceram que durante o caminho também deixaram isso para lá, não se interessaram mais em Osho, meditação, o nome, tudo? O Osho, a meditação, a experiência faz com que vocês estejam aqui agora, como é que não mudou a percepção ou só cresceu em relação ao Osho, a meditação, etc. e tal. Vou começar de novo com a minha amiga, Sérgio. Acho que o Nirava deu um sinal aí, né? Oi, Daia. Eu tô até emocionada, eu tô até com vontade de chorar já, mas eu fiquei até perdida na sua pergunta. Conhecer outras pessoas, não, que eram sannyasis e que, com o tempo, deixaram esse assunto, esse tema. Sim. E você está aqui, né? Quer dizer, 34 anos depois. Como é que isso está presente na sua vida até hoje? É como eu falei para o Nissagan quando ele me convidou, né, para participar dessa reunião, ele queria saber, né, como que era o Osho para mim, né, hoje. E eu lembro que eu respondi assim, pode até ser meio exagerado, mas foi o que eu senti, né? Tipo, é minha vida. Porque, tipo assim, para mim, o Osho representa consciência, amor. E para mim, assim, a hora que eu lembro, né, várias vezes, como ele sempre falou, a gente pode se esquecer de estar no presente, mas sempre voltar, ficar atento de novo, né? Então, para mim, quando vem essa consciência, vem o roxo. Então, para mim, é muito vivo, muito, muito. Mirava, perdão, Mirava, 34 anos depois do Osho deixar o corpo. E aí? Olha só, vamos ver essa própria reunião de hoje. O Nisarga, o Aboda, o Champak, depois que o Osho deixou o corpo, a minha amizade, as minhas interações com eles aumentaram. Eu editei 2 livros para uma sannyasi em Brasília, a Soraya Vidya, que é a Nan Vidya também, a Mânica Psara do Rio, o Abiro aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul, desenvolveu essa série, conversas, histórias com Osho. Eu sinto literalmente assim um crescendo. Depois que o Osho deixou o corpo, as coisas se expandiram em todas as dimensões. Mais livros foram publicados. Existe algum caso de alguém que deixou para lá? Deve haver, mas tipo assim, não é o meu foco, não é a minha preocupação. O que eu percebo abundantemente é o florescimento, é a expansão, volto a dizer, de inúmeros sannyasis que poderiam ser lembrados, mas o Nisarga está aqui, o Aboda, o Champak, seja por informação, por página no Facebook, as redes sociais, elas propiciaram que uma prolífica disseminação assim da palavra do Osho. Eu cruzo sem querer todo dia com dezenas de citações do Osho, e isso alcançou milhares ou milhões de não sannyasis no mundo todo. Então, eu sinto que não é assim uma mistificação, um exagero dizer, como o Osho previu, que depois que ele deixasse o corpo, ele estaria mais disponível e que o trabalho dele se multiplicaria de mais diversas formas. Então, isso eu acho um fato assim patente, incontestável, entende? Bonito, abençoado, amoroso e maravilhoso. E sinto assim, ó, quando eu estive lá em 88, o Osho lançou o manifesto, The Manifesto, que era um vídeo dizendo basicamente assim, olha, a humanidade caminha para um suicídio global por causa
que 1 bilhão de pessoas passa fome, não tem saneamento básico, faltam vacinas, os nacionalismos estão se acirrando, os problemas ambientais são X, Y, Z, e ele dizia assim com as mãos dele, eu me lembro de vê-lo no vídeo dizendo, cada vez mais haverão apenas 2 caminhos. Um é o de ser parteiro de uma nova humanidade e outro a de ser coveiro. Então, assim, esse trabalho de ser parteiro, e ele apontava a essencialidade da meditação, esse trabalho da meditação, de ir além da mente, ir além das crenças, ir além dos ódios, das paixões, dos nacionalismos, das guerras, acho que continua mais atual do que nunca. Então, o Osho é muito atual, muito contemporâneo, ele vislumbrou, ele visualizou esse estado a que a gente chegaria, e ele é muito atual. Acho que ele é muito up-to-date. Tudo que ele disse se encaixa muito e serve muito, não só como um discurso, uma retórica, uma filosofia, mas a responsabilidade de cada um trabalhar em si mesmo para ser mais meditativo, para ser mais amoroso, para ser mais pacífico. Ok. Eu vou aproveitar essa deixa para perguntar para o Aboda, porque eu sou um exemplo de uma pessoa que virou sannyasi depois do que o Osho deixou o corpo, né? Então, tem 10 anos que eu conheço o Aboda, há 10 anos que eu medito, eu comecei através dele, e eu queria saber do Aboda, as pessoas que procuram, as pessoas que conhecem o Osho depois que ele deixou o corpo, que não conheceram, perdão, o mundo não é o mesmo de quando o Osho deixou o corpo, né? Estou precisando de água também. As pessoas que procuram a Boda, o Osho Sukum, para conhecer mais o Osho, quem são essas pessoas? O que elas buscam? O que elas encontram? Quais são as curiosidades? Porque o Osho tem uma imagem para além do próprio Osho, né? Da própria mídia que criou. É muito bonito isso, né? Eu tenho o privilégio realmente de essa questão da presença do Osho, porque eu moro num centro de meditação. Então eu tenho esse privilégio de estar em contato com pessoas que estão por alguma razão buscando, entendeu? Algumas pessoas vêm aqui buscando a meditação, porque é por causa da meditação, e vão conhecendo o Osho, entendeu? A partir do que elas vivem aqui, né? Outras não, outras já, por exemplo, há 10 dias atrás, apareceu uma pessoa aqui, isso acontece muito, né? Que leu o Osho um tempão, tinha paixão assim, pelo Osho, mas não sabia que eu tinha centro de meditação. Então, por um acaso, entre aspas, né, de repente, olhando na internet, descobriu que tinha um centro de meditação aqui no Rio de Janeiro, aí vem aqui e fica assim, e eu sinto que é uma conexão muito profunda, muito verdadeira. Então, isso acontece muito. Então, tem 2 tipos de pessoas. Tem umas que vêm através da meditação, que quer meditar, acha que meditar é bom, né? Todo mundo fala que meditar é bom, então está buscando meditação e vem para meditar, e aí vai começando a se aprofundar, conhecer o mundo do Osho, né? E então, cara, eu sinto assim uma gratidão enorme por poder estar compartilhando isso e estar vivendo isso, entendeu? É uma bênção muito grande. Então, a presença do Osho, para mim, é constante, porque não tem como. E é mais forte, porque tem a consciência. Osho é a consciência, né? Hoje eu estou muito mais consciente, então eu estou muito mais presente. Então, Osho está muito mais presente, entendeu? Então, é muito diversificado. Tá? É muito diversificado, é sempre gente nova, tem pessoas que são constantes, que vêm meditar regularmente, tem um grupo assim de umas 15 a 20 pessoas que vêm meditar regularmente, e tem as pessoas que vão aparecendo, assim, entendeu? Que vão descobrindo. Então, não sei, é isso daí.
Mirsargan, vou passar para você também, porque você também promove retiros, né? As pessoas vão procurando meditação, não necessariamente o Osho, né? E então eu queria que você compartilhasse um pouquinho também de como o Osho está presente na sua vida, 34 anos depois É. que ele deixou o corpo. Então, a sensação, né, que o Osho, ele começou um processo, ele foi um convite para que eu entrasse numa determinada dimensão desconhecida minha, que é me desidentificando da mente, me aprofundando nessa consciência aqui e agora. Então, eu senti que isso foi aprofundado, né? Então, quanto mais aprofunda, mais eu me sinto grato a ele, né? Mais eu me sinto ligado a esse campo que ele gera. Então, assim, você começou a perguntar inicialmente, algumas pessoas começam e deixam. Bom, no meu caso, eu não posso dizer das pessoas, mas eu posso dizer que a cada passo o encantamento se torna maior, porque me prova como sendo algo real, né? Tem uma frase, inclusive eu e o Champak, a gente trabalhou com uns vídeos, né, chamado Osho Vídeos, a gente traduziu vários vídeos, comercializou quando a gente tinha direitos autorais. E tem o terceiro vídeo nosso, Champak, que é um convite à jornada interior, que alguém pergunta, Osho, quem é você? E ele responde, eu sou um convite. E eu sinto que, para mim, ele foi um convite que nós aceitamos e que nós ficamos encantados por termos aceitados, porque valeu a pena. Valeu a pena o convite, né? E ele prova, nessa caminhada que a gente foi, que cada vez, pelo menos para mim, eu sinto que está melhor, né? É mais desidentificado da mente, menos encucado, menos remoendo pensamentos. Então, eu sinto que para mim é por isso que eu tenho a liga crescente. Agora, as pessoas que vêm aqui, elas buscam justamente a meditação, né? Que para mim é a essência. Aí é uma questão pessoal minha, alguma pessoa pode achar que o Osho ele tem alguma coisa além, mais preciosa que a meditação. Talvez. Mas para mim é esse silenciar. Então, para mim é um prazer enorme passar aquilo que eu sinto precioso, que eu sinto ser um tesouro. E para mim é um prazer enorme quando eu vejo que a pessoa assimila aquilo e que a pessoa incorpora aquilo, e que a pessoa vive aquilo. Não se trata de falar sobre, se trata de viver, né? E assim como eu passei muitos anos, no começo, eu acho, não sei se vocês também foram assim, mas eu era muito discurso, né? Falar sobre, né? Falar sobre presença, falar sobre meditação, falar sobre aqui e agora. Mas tem um momento que isso vai sendo experimentado, né? E uma vez que a gente experimenta e passa isso para frente, a pessoa assimila mais rapidamente do que eu assimilei, é muita alegria, né? Então, eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, lógico, lógico. Porque eu vou aproveitar onde você falou de vídeos e tudo, Champak, você acha que o fato de o Osho ter disponível uma quantidade aparentemente infinita, claro que ela é infinita, de vídeos, de livros, ajuda, contribui, principalmente vídeo, porque vídeo você olha a pessoa, né? Supondo que Jesus existiu e foi iluminado, era um iluminado, nós não temos vídeos dele, mas a gente tem a chance, graças à tecnologia, de olhar os olhos do Osho, acompanhar as pausas do Osho, observar as mãos do Osho. Então, existe todo, né, uma possibilidade de observar, né, conhecer o Osho. Você acha que ter acesso a esse material também contribui para que nós tenhamos a sensação da presença dele? Eu tenho, não sei se é qualidade ou defeito, de às vezes dar uma volta muito grande para poder responder as coisas. Ah, estou adorando, está liberado. Estou liberado. E eu posso dizer assim,
a minha história pessoal, eu vejo assim como um processo onde eu tive conhecimento da existência do Osho, da mensagem do Osho. Lá atrás, eu trabalhava no interior do estado do Rio, em Três Rios, e eu comecei a ter um certo interesse por yoga, em querer ler alguma coisa a respeito de Zen. E um colega do banco que fazia uma terapia como um sannyasi, ele me emprestou um livro, que era o Tantra Suprema Compreensão. E eu estava vivendo exatamente assim, chegando àquele ponto de ruptura das estruturas minhas, porque estava assim, chegando no ponto que estava difícil. E eu estava ainda segurando do jeito que podia tudo aquilo que estava podre, que estava difícil, eu estava segurando. É um livro que eu li até a metade e devolvi para o camarada, porque eu falei, eu não posso continuar a ler esse livro não, porque eu vou pirar. Porque o livro dizia coisas para mim que era aquilo que eu precisava de ouvir. Eu não posso nem dizer que o Osho chegou com uma mensagem de paz, de quietude, não. Ele chegou derrubando as coisas. E quando, alguns anos depois, aquilo que estava podre desmontou, aí de novo aconteceu a situação, porque é muita coisa que acontece, né? Porque assim, é aquilo que você falou agora mesmo, dá para escrever um livro, né? Se pensar que eu fui para Brasília e eu fui trabalhar num lugar que eu não conhecia ninguém, e eu fui trabalhar numa mesa que eu dividia com mais uma pessoa, e essa pessoa era o Saul, que era o Mardava, um sannyasi, que me apresentou restaurante de alimentação natural, que me convidou a primeira vez para fazer uma meditação no apartamento dele, que era o Nada Brahma. Então, essas coisas que eu acho que assim, que eu fui protegido, eu fui guiado, porque quando se diz aquela história que, que não é o discípulo que procura o mestre, é o mestre que procura o discípulo. Então, para mim, isso é muito verdadeiro. E eu tive, anos depois, eu cito isso, e anos depois, eu dirigi o Osho Khalid, foi época, inclusive o Nisargam morou um tempo no Osho Khalid, a gente teve parceria na produção de vídeos, e eu constituí um instituto oficial do Osho, porque eles queriam que eu ficasse como cuidando dos direitos autorais do Osho no Brasil, e eu fiz isso durante 6 anos. E nesse período que assim a gente tinha divulgação, a gente fazia tipo uma revista online que a gente mandava e mandava por e-mail para as pessoas com link para poder acessar um site que eu abria onde colocava essas matérias, né? E aí eu cito duas coisas interessantes que reforçam isso. Uma, que teve um sannyasi do Rio, que eu não lembro o nome dele e nem registrei. Ele ligou para mim e falou assim: olha, é muito bom. Isso na época a gente produziu o jornal, a gente tinha produzido o jornal Osho Times aqui em Brasília durante um ano, e ele virou e falou: olha, isso é muito importante, porque eu vou te dizer o seguinte, eu saí de casa uma vez para me suicidar, eu estava com um revólver. E eu passei em frente um estabelecimento que tinha uma porta aberta e tinha uns jornais. E lá tinha um jornal que era o Raj News, que era o jornal feito pelo Prashanto, pelo Centro de Meditação do Prashanto. E tinha um título, o título que era de uma palestra do Osho, exatamente aquilo que estava me afligindo e que estava me levando ao suicídio. Eu parei, entrei, peguei aquele material, li, e aquilo mudou minha vida. A partir dali eu conheci o Osho, fui ler livro do Osho, minha vida se transformou. Então você fala assim, é o mestre procurando. Teve um outro camarada que ligou para mim, eu estava no Osho Khalid, lá em Brasília, ele ligou para mim e falou: eu queria saber umas informações com você. Eu falei: por quê? Não, eu moro aqui no interior do Mato Grosso, eu moro numa fazenda, eu tenho fazenda, e eu fui na cidade para comprar um livro, eu comprei o livro, empacotaram o livro, eu botei no porta-luva do carro e vou embora. Quando eu cheguei em casa, eles trocaram o livro.
Não me deram o livro que eu tinha comprado, era um livro do Osho. E eu li esse livro, fiquei impressionado, corri atrás. Aí eu descobri que tinha meditação do Osho, e eu vi que tem uma meditação dele que chama dinâmica, que é para fazer isso, isso e isso. Eu estou fazendo isso no meio de um canavial. E eu queria saber se é isso mesmo. Então, olha, são coisas assim super interessantes. E uma outra coisa que eu quero colocar nesse processo é que eu, trabalhando no banco, eu trabalhei na área de treinamento do Banco do Brasil, e eu desenvolvi um trabalho de atendimento e que a direção do banco gostou muito e me chamaram para fazer um projeto para os caixas do banco, que na época eram mais de 40 mil funcionários que trabalhavam em caixa no Banco do Brasil, no país inteiro, que tinha 1.500 agências na época. Eu montei um projeto, era um seminário, que acontecia em 2 dias, num sábado e domingo. O pessoal trabalhava e ganhava folga depois, porque era fora do dia de trabalho. E eu inseri nisso uma gravação de uma meditação do Guibericho, com silêncio depois. A gente gravou isso, e isso foi mandado, naquela época era fita cassete, que mandou para tudo quanto era, para as agências onde aconteceriam isso, e uma reflexão que o pessoal ia fazer em cima de 6 textos do Osho. Então, isso foi uma coisa muito legal. Eu entrei em contato primeiro em Puna para saber se eu podia fazer, pedir autorização, e depois, quando eu fui em Puna, a primeira vez, eu estava assim com a língua para fora, porque era um projeto imenso e eu fiquei na coordenação disso no Brasil, viajei por conta disso, e peguei os 3 meses que eu podia ir para Puna. Eu fui, isso foi em 97 ou 95, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo. E eu sei que, quando eu cheguei com a língua para fora, a primeira coisa que eu quis foi, falei assim, eu vou fazer uma massagem. E a terapeuta, eu sentei, ela percebeu que eu estava ofegante, ela percebeu a carga de tensão que eu estava trazendo, e ao invés de fazer meditação, ela só pediu para eu sentar, fechar os olhos e ficar quieto. Respirar. E depois eu cheguei falando com ela o que eu tinha feito, como que eu estava exausto. Aí ela pegou, depois que ela me botou em silêncio, sentado, ela pediu para eu olhar uma foto do Osho e falar assim, o que você sente? O que o Osho está dizendo para você? Ele está dizendo para mim que ele não me pediu para fazer nada. Ele está me pedindo para eu ser feliz, para eu ficar quieto aqui dentro. Então aquilo foi assim, de uma importância, assim, eu fiz a opção de coisa, mas o que o Osho estava me pedindo era para ficar quieto. E isso eu vou te dizer que demorou um tempo para essa ficha cair para mim, tá? Eu vou dizer que demorou um tempo. Eu posso dizer, inclusive, para você, e assim para os meus amigos aqui, que eu sinto que de uns 5 anos para cá, essa ficha começou a cair para mim. E eu comecei a dar uma virada na minha vida. Eu comecei a deixar progressivamente, e não foi aos poucos, eu posso dizer que talvez esses últimos 2 anos isso se consolidou mais. Eu fui deixando o papel do organizador. Eu sempre fui organizador, eu tinha de organizar o centro de meditação, tinha que organizar uma comunicação pela internet, eu tive que ajudar a organizar um jornal, eu tinha que organizar alguma coisa, e eu estava sempre fazendo. Sabe? Então eu sinto assim. Aí, nessa hora, aí você fala assim: e o que é o Osho dentro, no meio disso tudo? Sabe? Que eu sinto assim que o Osho é o chamamento para eu olhar aqui dentro e eu estar aqui, sabe? Não é
Então, é interessante porque, assim, eu mantenho os livros do Osho, para mim, como um oráculo. Eu não sinto que hoje eu tenho mais aquilo que eu tive um momento lá nos anos 80, que eu escrevia na parede frases do Osho e eu achava que eu tinha que seguir aquelas frases do Osho. Não, o Osho não é isso, não. Eu olho, porque o Osho dá muito toque para a gente. Ele dá muito toque. Você pega um livro assim, abre um livro qualquer dele, numa página qualquer, ele está dizendo um negócio que é muito importante para mim naquele momento. Mas, assim, o meu desafio não é eu estar procurando o livro do Osho, o meu desafio é eu estar aqui, sabe? E resgatar aquilo que está aqui de dentro, de silêncio, de pureza aqui dentro, de amorosidade, sabe? Uma simplicidade, sabe? Aquela coisa infantil que eu ainda tenho aqui dentro, eu resgatar isso, eu resgatar a alegria, sabe? Aquilo, a espontaneidade, essas coisas são preciosas, de poder andar na rua devagar, respirando e me sentindo, caminhando e percebendo que eu estou aqui, agora, sabe? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Deu uma volta grande, mas eu acho que é isso. Eu acho que ilustrou muito bem como sente a presença do Osho, né? Que, obviamente, de todos nós, o fato de estarmos aqui é a maior evidência da presença do Osho, né? Uhum. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Eu só queria falar, né, que às vezes a gente tem um entendimento intelectual, né, mas demora para cair a ficha, né, Champark? Então, às vezes demora para caramba. Então, isso é um convite a mim mesmo, sabe, de ter mais paciência também, né? Mas ainda bem que de vez em quando cai, né? Cai na hora certa, né? Preciso percorrer um trajeto ali, né? É. Não é nunca antes da hora, né? Então, acho que é na hora certa. Mas eu estou muito honrada, assim, muito feliz de estar aqui há 10 anos, né? Exatamente 10 anos que eu comecei a meditar, conheci o Osho, então eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Estão um pouco antes de mim nessa trajetória. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre Eu, sentir a presença do Osho até hoje. Daia, eu acho muito legal a ocorrência, a oportunidade de uma gravação, de um compartilhar como esse, porque eu também me lembrava hoje assim, ó, a pessoa medita é um processo individual, é um processo solitário. Mesmo feito em grupo, a meditação é uma experiência íntima, subjetiva, profunda. Mas a gente percebe o que meditou, como está, ao entrar em contato com o outro. Isso aí é falado por mestres desde ancestralmente. Buda conta essa história, que após ele se iluminar, ele começou a perceber que ele estava iluminado, que ele estava diferente, ao voltar a entrar em contato com pessoas. Essa é uma pequena sanga hoje aqui, né? A importância da gente não ser tão solitário, tão isolado, sempre saber dar o valor ao compartilhar, ao estar com o outro, a se ver no outro, a se comunicar, inclusive reconhecendo as nossas limitações, de que nós somos aprendizes, a gente continua aprendiz, da cabeça para o coração, do coração para a cabeça, que é um espaço em centímetros aparentemente muito pequeno, mas é uma das grandes dimensões que o Osho propõe, isso está dito assim. Eu quero que meus sannyasis consigam se mover da cabeça para o coração, do coração para a cabeça. Isso nunca foi feito antes. Outro era um meditador, outro era um devoto, outro era uma pessoa do mundo, outro era uma pessoa reclusa. Então, assim, essa multidimensionalidade que o Osho propôs, acho que é um desafio permanente para nós. Nós somos aprendizes e nós não somos perfeitos, acabados. Não há uma hierarquia que nos coloque que nós já chegamos aqui, aqui ou acolá. O caminho do Osho é o dinamismo, é o fluxo, é o rio, de que tudo sempre está em progresso, em evolução, não há perfeição. E eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de compartilhar um pouco mais com vocês. Quer encerrar? Não, eu
Eu acho que o Nirava encerrou muito bem. Muito bem, muito bem. Obrigado pelas Sim. palavras. É isso aí, né? Vamos ter um trabalhinho extra de edição, né? Por causa É questão do das sinal, né? quebradas internéticas. Não, de qualquer maneira, o convite está feito, né, para quem está conhecendo o Osho agora, né, entender que o Osho está presente, né, no campo energético. Eu mencionei lá atrás os vídeos, né, poder ouvir a voz do Osho, tudo, tudo, é um conjunto ali, né? Os livros, os sannyasis, a meditação acima de tudo, enfim, eu estou muito honrada mesmo, volto a dizer, muito obrigada. Queria Champaque, lembrar Eu quero agradecer também muito o convite de vocês e foi muito bom estar aqui junto. E, Nissagan, você sempre foi, você sabe, uma pessoa muito presente na minha vida, mesmo a gente estando distante fisicamente, né? mas a gente passou por momentos muito importantes juntos. E eu só tenho a agradecer. E eu tenho a maior admiração por você, por tudo que você faz para expandir, para trazer o trabalho do Osho, que é essa meditação. A gente teve momentos bonitos juntos, né, viu, Sargento? Sim, muitos, muitos. eu queria, eu queria falar só, cumprimentar pela realização desse nosso encontro, né? Esse compartilhar, muito legal. E lembrar uma fala do Osho só, que eu acho que é legal ficar registrada para quem for assistir, né? Inclusive o que a própria Devadaya disse, né? Que chegou no Osho depois que ele tinha deixado o corpo, é que alguém perguntou a ele, né? Como que seriam as pessoas que viriam depois. Então ele disse que assim, aquelas pessoas que chegarem nele depois que ele tiver deixado o corpo, são aquelas pessoas que não precisavam ter estado com ele fisicamente. Então ele fala, não tem problema, são essas pessoas. Então isso não diminui em nada. As pessoas chegam da mesma forma, né? Porque não, como ele disse, são aquelas pessoas que não precisavam. Então por isso que elas vieram depois. É só isso. Eu, eu me lembrei, Daia, de uma outra coisa. O Osho é um mestre que falou muito, foi gravado, propôs técnicas de meditação, deixou livros, textos, toques. Mas eu queria enfatizar também, existe uma outra forma muito poderosa de ser tocada pelo Osho, que é a música. Eu também produzi um livro recentemente para um músico do Osho, que trabalhou desde 1980 com ele, e assim, a música tem um papel, um trabalho do Osho imenso. Então, aqueles que não gostam muito de ler, ou até chegarem a vivenciar uma técnica de meditação, o universo musical, instrumental, vocal que os discípulos criaram desde lá de Puna 1 até hoje, está disponível na internet de diversas maneiras. Uma gravadora que disponibiliza muita coisa é a One Sky. Então, assim, fica esse toque. Alguém que não quer intelectualizar, filosofar, ler, raciocinar, praticar até a meditação, ele pode ser seduzido, tocado pela dança, pela música, que é uma dimensão, eu diria, muito potente do Osho, que se traduz nas fases de algumas meditações, mas traduz também na pura música, na pura energia da música, instrumental e vocal. Então, eu deixo esse convite aqui em particular, para que as pessoas conheçam, vivenciem o Osho pela criação musical ao longo das décadas. É só colocar Osho Music ou Open Sky, que tem um repertório imenso disponível de graça no YouTube. Excelente lembrança. Completando aí, né? Porque quando a gente existiam grupos, né, ligados ao Osho que criavam música, não era o Osho que criava, eram grupos. E algumas músicas, acho que principalmente para nós, está muito associada a ele, né? Profundamente associada a ele. Eu não sei como é que seria uma experiência de quem não esteve olhando o Osho ao som daquela música. Eu não sei como é que seria.
mas para quem viu aquela música na presença do Osho, o impacto é profundíssimo, né? Agora, me ocorreu uma coisa que eu não sei se vai ser um complemento, eu estou torcendo para que seja um complemento construtivo sobre aquilo que o Osho, que eu li, que eu vi no vídeo, Osho, eu sou um convite. Ele fala, I am a invitation. Então, o tema desse nossa conversa principal é o Osho estar disponível, né, para pessoas que não ouviram presencialmente. Mas é claro que ele está disponível, é claro que ele está vivo, porque o convite está aí. O convite está aí. O convite para quê? Nesse vídeo ele fala. Um convite para vocês. Aquilo que o Nirava completou, sair dessa a mente turbulenta. As pessoas talvez nem tenham consciência de quão turbulenta é a mente. Sair dessa mente turbulenta, entrar na presença, entrar no silêncio. O convite está aí, né? O convite não morreu. O convite nunca morrerá, né? Ele está disponível para quem quiser. E para quem tem esse pequeno chamado, né? O Osho é o intensificador desse chamado, né? E aí sim, porque nós, quando entramos, nós tínhamos um pequeno chamado. Hoje o chamado é maior, mas é que ele intensificou, ele potencializou esse chamado. Então, assim, o Osho é um convite, as palavras dele são um convite, as meditações são um convite, as músicas são um convite, os vídeos são um convite, para quem tiver alguma abertura para isso. Então, isso não morrerá, não morreu. E também, esse é um convite universal, né? O Osho não é o único. Então, inclusive, ele fala, eu não sou um movimento, eu sou um entre essa existência toda. A existência faz esse convite. Ele é um elemento que convidou poderosíssimo, mas esse convite está aí em muitos lugares, né? Então, realmente, com esse entendimento, para mim ficou claríssimo, né? Hoje está vivo, como sempre, o convite está aí. Eu sou um convite. É claro, ele continua sendo um super convite. Come, come, yet come. Hã? Algo assim. Come, come, yet again, come. Venha, venha, mais uma vez, venha. Acho que podemos encerrar. Um abração para todo mundo, né? Uma vez, muito, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Namastê. Obrigado.